Quando olho para trás, quase não me reconheço em quem eu era antes de tudo. Hoje carrego marcas que não aparecem por fora, mas ainda latejam sempre que minha mente insiste em revisitar aqueles dias pesados. Boa noite, Dom. Meu nome é Daiane e moro em um bairro simples onde as pessoas se conhecem de vista ou de nome, mas quase nunca se mostram de verdade. Nossa casa sempre foi modesta, porém acolhedora. É onde moro com meu marido, André, e nossos 2 filhos, Gabriel e Mariana. Eu jamais imaginei que alguém pudesse balançar tanto a nossa paz, até o dia em que a namorada do Gabriel entrou pelo portão, trazendo um fardo que só entendemos quando já era tarde. Desde criança, eu sonhava em ter uma família unida. Cresci vendo meus pais ralando em hortas e fazendo pequenos bicos para garantir um futuro minimamente estável. Consegui estudar até o ensino médio e por um tempo tentei conciliar um emprego simples com a escola. Mas depois que conheci o André, resolvi seguir ao lado dele nessa aventura do dia a dia, criando nossos filhos naquilo que a gente achava ser uma rotina tranquila. De manhã eu passava um café fresco, preparava pão caseiro quando dava e nos fins de semana juntávamos umas moedinhas para caprichar no almoço. Uma vida comum que me deixava feliz. A Mariana, a caçula, sempre foi muito sensível e adorava desenhar no tempo livre. Já o Gabriel, o mais velho, era mais fechado e responsável, o tipo que não media esforços para ajudar em casa. Assim que ele completou 18 anos, arranjou trabalho numa pequena oficina mecânica e começou a contribuir no orçamento da família. A gente sentia muito orgulho dele. A Mariana ainda estava na escola, cheia de sonhos ligados à arte, querendo fazer um curso de desenho ou design no futuro. Foi então que o Gabriel anunciou que estava conhecendo uma moça chamada Tainá. No começo, não dei muita atenção, achando que podia ser só uma paquera passageira. Mas ele se mostrou empolgado de verdade e falou que queria apresentá-la pra gente. Notei que ele estava diferente, com um brilho nos olhos que eu quase nunca via. Então, num sábado de manhã, lá veio ele no portão dizendo que traria a nova namorada para almoçar. Uma cena aparentemente comum, mas que marcou uma virada que eu jamais teria previsto. O André resolveu acender a churrasqueira no quintal para recebê-los. Eu fiz arroz, farofa, uma saladinha simples, já que não tínhamos grana para grandes coisas. A Mariana enfeitou a mesa com umas flores do nosso jardinzinho. Estava todo mundo num clima animado, quase de festa. Quando ouvi o carro do Gabriel chegando, senti um aperto inexplicável no peito. Um nervoso que não tinha motivo claro. Assim que vi a Tainá saindo do carro, entendi que aquele desconforto inicial era um aviso. Ela desceu sorrindo de um jeito bem aberto. De fato, era bonita e devia ter mais ou menos a idade do Gabriel. Vestia-se de maneira simples, mas tinha um jeito refinado de falar, a voz meio baixa, arrastada, e cumprimentou todo mundo com abraços que pareciam íntimos demais para um primeiro encontro. A Mariana, que olhava de canto de olho, me deu um sorrisinho e cochichou. Mãe, não sei. Ela é muito chegada de repente, não acha? Só fiz sinal para ela se comportar. Não queria bancar a desconfiada. O Gabriel parecia tão feliz que achei que fosse ciúme ou birra da Mariana. Mesmo assim, lembro que senti um arrepio estranho quando a Tainá pôs as mãos nos meus ombros e disse: "Que bom conhecer a senhora, Daiane. O Gabriel fala tanto de vocês. Já me sinto parte da família." O jeito que ela riu e me encarou foi meio desconcertante. O André, por outro lado, sorriu largo e a convidou para se sentar. Começamos a tarde comendo e conversando. A Tainá se oferecia para ajudar na louça. Dizia que adorava a família unida, que gostava de comida caseira. Falou da própria família, mas sem entrar em detalhes. Só comentou que vinha de uma região não muito longe, mas não tinha muita aproximação com os parentes. Eu não quis insistir para não ser invasiva, só que tanta simpatia soava meio ensaiada. Quando nos reunimos na sala, já no fim do dia, o Gabriel ficou abraçado nela num canto do sofá. Eu reparava no jeito como a Tainá mexia no cabelo dele, bastante à vontade, quase dominadora. Mas o André estava satisfeito, me dizendo depois: "Achei a moça legal, viu? Parece dedicada, respeitosa. Se o Gabriel tá bem, a gente também tá."
Sorri para o André, mas no fundo bateu uma pontadinha de preocupação. Só que eu não tinha nada de concreto para reclamar. Enquanto eu lavava a louça na cozinha, a Mariana, falando baixinho, repetiu que não ia muito com a cara da Tainá. Mãe, tô achando essa simpatia toda meio falsa. Talvez seja neura minha. Respondi que era só questão de adaptação, que ela ia se acostumar. A vida seguiu, e a Tainá começou a frequentar a nossa casa com frequência. Chegava dia de semana, às vezes me ajudava a levar sacolas do mercado. Vizinhos já estavam acostumados a vê-la entrando e saindo com o Gabriel. Mais ou menos 2 meses depois, eles contaram que ela estava grávida. Meu coração deu um salto de susto. Eu sabia que o Gabriel não estava exatamente pronto para ser pai, mas me segurei para não demonstrar tanta tensão. O André ficou um pouco preocupado, a Mariana ficou calada. Já a Tainá fez um verdadeiro discurso de como aquilo seria uma grande alegria e que se sentia protegida estando perto da nossa família. Não deu tempo nem de a gente processar direito e o Gabriel já falou que queria que a Tainá viesse morar conosco. Eu e o André ficamos hesitantes, mas ao ver a determinação e o entusiasmo do Gabriel, acabamos topando. Em poucas semanas ela chegou com 2 malas e umas caixas. Ocupou logo a parte do armário do quarto e espalhou vários itens pelo banheiro de visitas. No início, tentei me adaptar, achando que, sendo a mãe do meu neto, ela merecia mesmo um certo conforto. Mas não demorou para começarem as contradições. A Tainá, que antes parecia disposta a ajudar, passou a ficar jogada no sofá, falando que estava cansada por causa da gravidez. Não queria nem se levantar para pegar água, chamava a Mariana ou a mim para fazer qualquer coisa. O André ficava sem graça de reclamar, com receio de prejudicar a gestação. O Gabriel defendia a Tainá com unhas e dentes. O clima em casa pesava mais a cada dia. A Mariana foi se afastando dela, respondendo só por obrigação. Nesse meio tempo eu também não estava bem. Vivia com um cansaço que não fazia sentido, dores de cabeça e um peso nas costas que não parecia apenas resultado de trabalho. Voltava exausta do caixa do supermercado onde eu trabalhava e só queria deitar. O André reclamava de dores nas articulações, principalmente mãos e joelhos. A Mariana começou a ter enjoos e tonturas, chegando a faltar na escola. Só o Gabriel se mantinha firme. E a Tainá, apesar de dizer que sentia desconfortos típicos de gravidez, parecia cheia de energia quando queria sair ou passear. Numa noite, fui acordada pela Mariana entrando no meu quarto, tremendo e olhando para trás como se estivesse assustada. Ela contou que, indo ao banheiro de madrugada, escutou barulhos no quarto do Gabriel. A porta estava meio aberta e ela viu a Tainá ajoelhada perto da cama, sussurrando algo que não parecia português, segurando uma vela e um saquinho de pano. O Gabriel dormia pesado, sem perceber nada. Apavorada, a Mariana correu de volta e ficou a noite toda em claro. Ao ouvir aquilo, eu travei. Não sabia se acreditava ou não. Nunca dei muita bola para essas coisas de magia, mas aquela cena descrita pela minha filha me abalou de um jeito que não dá para explicar. No dia seguinte, criei coragem de conversar com o Gabriel, perguntando se ele tinha notado algo estranho. Ele se irritou. Mãe, pelo amor de Deus, a Tainá é católica. Pode ser que reze do jeito dela, mais fervoroso. Para de ouvir a Mariana, que só sabe implicar. Aquilo me deixou arrasada, porque o Gabriel quase nunca se exaltava. Tentei contornar, mas ele saiu batendo a porta. A Tainá ficou na cozinha, fingindo não entender nada, com uma expressão de quem acabou de acordar, e perguntou num tom seco: "Tá tudo bem?" Balancei a cabeça, mas tinha certeza de que não estava nada bem. Foi então que a situação piorou de forma rápida. Em cerca de 2 semanas, eu, André e Mariana ficamos extremamente fracos. Eu tinha febres leves, enjoo e ansiedade. O André mal subia as escadas sem sentir dor. A Mariana, tão cheia de vida, agora andava com olheiras e sem apetite. A gente fez exames, mas nada apareceu de errado. Sem infecção, sem anemia. Mesmo assim, nossa energia só diminuía. Enquanto isso, o Gabriel seguia firme e a Tainá continuava bem, com a barriga já começando a aparecer, mas sem perder a disposição.
Certo dia cheguei do trabalho e encontrei a cozinha num estado lamentável. Louça suja, resto de comida espalhado, um cheiro azedo perto do ralo. A Tainá estava na sala, mexendo no celular. Perguntei se ela tinha passado mal e não conseguiu limpar. Ela levantou os olhos e me deu um sorrisinho de deboche. Tô grávida, você não entende o esforço que passo todo dia? Se tá incomodada, limpa você ou manda a Mariana. Aquilo me chocou. Foi a primeira vez que ela demonstrou agressividade na minha cara. Aquela moça prestativa se transformara numa pessoa mandona e impaciente. Fiquei sem reação e me perguntei se o Gabriel sabia desse jeito dela. Quando ele chegou, tentei falar sobre o ocorrido, mas ele, de novo, achou que eu estava pegando no pé dela. A Tainá, por trás dele, fazia cara de coitada, tocando a barriga como se passasse mal só de me ouvir. Poucos dias depois, aconteceu algo que me marcou profundamente. Eu tentava fazer o jantar e quase desmaiei de cansaço. O André me segurou, assustado, e concluímos que tinha algo sério acontecendo na nossa casa. Foi aí que lembrei da Dona Teresa, uma vizinha antiga e bem próxima, que muitos diziam ter uma certa sensibilidade para energias, além de conhecer rezas e benzimentos. Eu não era de procurar esse tipo de ajuda, mas não via outra saída. Liguei para ela vir sem alarde num horário em que o Gabriel e a Tainá estivessem fora. Depois de uns dias, a Dona Teresa apareceu com uma bolsa cheia de ervas e um vidrinho de água benta. Assim que pisou na sala, fechou os olhos e pediu para andar pelos cômodos. O André foi junto, enquanto a Mariana, ainda abatida, ficou sentada no sofá. Eu via o rosto da Dona Teresa se contrair, como se ela sentisse um clima pesado. Diane, chamou ela baixinho. Tem algo muito ruim dentro desta casa, principalmente nos quartos do fundo. Me assustei. Ela nos aconselhou a dar uma olhada no quintal, nos cantos onde a terra pudesse ter sido mexida. Disse que às vezes as pessoas enterram objetos para fazer mal. O André torceu o nariz, mas o nosso desespero era tanto que topamos. Fomos para o quintal, que não é grande, mas tem umas plantas e uma parte de terra onde o André costuma plantar hortaliças. A Mariana, fraca, ficou num banquinho observando. Eu e o André pegamos 2 pás e começamos a revirar a terra. Não demorou para Mariana apontar um lugar onde a terra parecia remexida. Ela chamou a gente, a voz trêmula. O André começou a cavar e logo a pá bateu em algo de madeira. Meu coração disparou. Ele puxou e vimos que era uma caixinha simples, quase como um pequeno caixão, sem pintura, mas com uns rabiscos estranhos. O André me olhou sem acreditar. Me abaixei e meti a mão na terra para abrir a tampa. Lá dentro tinha cabelo misturado com retalhos de pano, além de uma fotinho do André, rasgada ao meio. Também reconheci uma pulseira de crochê que era da Mariana e que a gente pensou que ela tivesse perdido na escola. Minhas mãos ficaram frias, o estômago embrulhou na hora. A Dona Teresa fez o sinal da cruz, dizendo que aquilo era bem pesado e não podia ficar ali nem por mais 1 minuto. Fomos até o fundinho do quintal, onde ela pediu um balde de metal. Jogamos tudo dentro e ela despejou álcool acendendo um fósforo. A fumaça que subiu foi horrível, um cheiro de podre que parecia vir de outro lugar. Enquanto a chama queimava, senti pavor e ao mesmo tempo um começo de alívio, embora algo me dissesse que não terminaria tão fácil. Depois disso, a Dona Teresa recomendou que a gente não confrontasse a Tainá direto, porque ela poderia tentar algo pior, se fosse mesmo ela a responsável. Mas, quando o Gabriel chegou, eu, o André e a Mariana estávamos tão mexidos que não conseguimos disfarçar. Chamamos o Gabriel na sala, contamos tudo, falando o que achamos no quintal e que tínhamos queimado. Foi só mencionar e a Tainá apareceu, chorando e dizendo que a gente a estava acusando de fazer macumba. O Gabriel explodiu, achando que nós estávamos perseguindo a namorada dele. Eu nunca o vi tão alterado. Vocês acham que uma grávida faria um negócio desses? Ele gritou fora de si. Eu tentava acalmá-lo, dizendo que não tínhamos prova concreta, mas também não podíamos negar o que vimos. Ele bateu o pé. Disse que não aceitaria ver a Tainá ser tratada assim. Deu as costas para o André, que já estava nervoso,
e avisou que iria embora com ela naquela noite mesmo. Fiquei parada, sem reação. A Mariana chorava baixinho. A Tainá me olhou com um ódio que não esqueço. Eles arrumaram as malas em minutos e carregaram tudo nas caixas. Eu tentava falar, mas o Gabriel estava cheio de rancor. Não me procurem enquanto ficarem nessa paranoia. Minha família agora é ela e meu filho. Acompanhei os dois saindo, levando embora qualquer chance de eu acompanhar a gestação do meu primeiro neto. O André me abraçou, mas eu nem conseguia chorar na hora. Parecia que faltava chão. A Mariana foi para o quarto e o choro dela ficou abafado. Nos dias seguintes, me senti dividida entre a culpa, a raiva e o desespero. Mas depois que queimamos aquele embrulho, nossa saúde foi melhorando. As náuseas, a fraqueza e as dores foram diminuindo, feito maré que recua. O André voltou a trabalhar com pequenos serviços. A Mariana voltou para as aulas e eu me recuperei o melhor que pude, apesar da ausência do Gabriel. A casa ficou mais vazia, mas também parecia menos carregada. Tentei ligar para ele várias vezes, mas ou não atendia ou desligava rápido. Soube por uma conhecida que o Gabriel e a Tainá haviam alugado um quartinho nos fundos de uma casa não muito distante, mas estavam com dificuldades financeiras. Senti pena, mas não sabia como ajudar, sem parecer que eu queria bancar a controladora. O tempo foi passando, uns 3 meses, e nenhum contato além de rápidas conversas em que o Gabriel me pedia para não insistir em acusar a Tainá de nada. Então, certo dia, recebi a ligação de uma moça que disse ser prima da Tainá, pedindo dinheiro para remédios porque a Tainá estaria muito doente. Fiquei assustada, já que não sabia de doença séria nenhuma. Perguntei do Gabriel e ela falou que ele estava desesperado, atrás de algum bico. Me ofereci para ajudar, mas a suposta prima não apareceu para pegar o dinheiro que separei. As mensagens ficaram sem resposta e as ligações não completavam mais. A sensação ruim só aumentava e eu desconfiava que tudo estava saindo do controle. Nesse meio tempo, a dona Teresa voltou em casa, levou umas rezas e pediu que eu juntasse qualquer objeto que a Tainá tivesse deixado para trás. Vasculhei o quarto e achei uma escova de cabelo, um creme pela metade e umas peças íntimas. Coloquei tudo num saco e entreguei para dona Teresa, que disse que ia passar para um conhecido que sabia desfazer certos trabalhos. Eu já nem sabia no que acreditar, mas fui em frente, na falta de outra alternativa. Foi num fim de tarde, quando eu não esperava mais nada, que ouvi alguém batendo palmas no portão. Olhei pela janela e me assustei. Era o Gabriel, ao lado do carro velho dele, com uma expressão péssima. Abri correndo, o coração acelerado. Ele estava abatido, bem mais magro e com olheiras profundas. Antes que eu conseguisse falar alguma coisa, ele caiu no choro e me abraçou ali mesmo na calçada. Entendi na hora que algo muito grave tinha acontecido e tive medo de que fosse sobre o bebê. O André e a Mariana também vieram ver. O Gabriel, tremendo, conseguiu falar. A Tainá, ela morreu faz poucos dias. Pegou uma doença estranha que os médicos não conseguiram identificar direito. Eu tô sem nada, mãe. Preciso de ajuda. Meu peito apertou. Lembrei dos rituais, das discussões, do que achamos no quintal. Busquei acalmá-lo, trazendo-o para dentro. No carro dormia uma menininha, minha neta, que eu nem cheguei a conhecer. O Gabriel a pegou no colo com cuidado e entrou amparado pelo André. Foi como receber um fantasma. A bebê era pequena, de uns poucos meses, e dormia sem saber de nada. O Gabriel se sentou no sofá e aos poucos contou que a Tainá adoeceu de repente, com febres altas e dores fortes. Em 2 semanas, ela piorou a ponto de precisar de internação, mas não resistiu. Nos últimos dias, delirava e culpava gente ruim que teria feito algo contra ela. O Gabriel estava devastado, dividido entre a saudade e a decepção por ter percebido tarde demais as manipulações que sofreu. Eu não quis falar de bruxaria ou ritual. Só abracei meu filho e disse: "Você fica aqui com a bebê, sim, vamos superar isso juntos." A Mariana ficou de pé, chorando baixinho. O André pousou a mão no ombro do Gabriel, num gesto silencioso de "estamos juntos." Ali começava nosso recomeço. O Gabriel trouxe poucas coisas,
pois tinha vendido ou largado quase tudo para pagar dívidas. Nas primeiras semanas, ele mal saía do quarto, cuidando da bebê sem muito jeito, trocando fralda, dando mamadeira, chorando enquanto ela dormia. Ver aquela criança tão inocente me deu um fio de esperança no meio de tanto sofrimento. Com o tempo, o Gabriel foi se abrindo, dizendo que só agora percebia como a Tainá armava situações para afastá-lo da gente. Ela falava que, se ele desse ouvido a nós, significava que não a amava de verdade. Várias vezes ele pensou em voltar, mas ela fazia escândalo, chorava, ameaçava se machucar. Dizia que a gravidez seria afetada. Ele se sentia culpado por ter sido tão cego, e eu tentava explicar que todos nós caímos na mentira dela. A tristeza pela morte da Tainá se misturava a uma certa sensação de alívio, embora fosse difícil admitir. Eu pensava na chance de ela realmente ter feito algum trabalho, e também na possibilidade de isso ter se voltado contra ela depois que queimamos o embrulho. Ao mesmo tempo, lembrava que existia uma criança que precisava de nós. Ela ganhou um nome simples e, em pouco tempo, conquistou todo mundo, inclusive a Mariana, que gostava de desenhar a bebê dormindo no berço. Um dia, a Dona Teresa apareceu de novo, fingindo não estar curiosa sobre como a Tainá morreu. Contei sobre a febre, as dores e as alucinações. A Dona Teresa comentou que, às vezes, quando alguém manda algo ruim e o feitiço é quebrado, aquilo volta contra a pessoa de maneira ainda pior. Não sei se acredito 100%, mas aquilo me deixou bem mexida. Nunca desejei a morte da Tainá, mas morria de medo do que ela pudesse fazer conosco, se continuasse viva. Alguns meses se passaram, o Gabriel voltou para o trabalho e conseguiu até um bico numa outra oficina. O André, querendo deixar tudo para trás, mostrou para o filho que não havia mágoa. A Mariana recuperou a disposição e voltou a sonhar com seus desenhos. Eu me apeguei à minha neta, ajudando a cuidar dela. A casa foi ficando mais clara, como se a gente finalmente abrisse as janelas depois de um longo tempo. A doença estranha que nos atingiu não deu mais sinal. E a cada dia, a gente sentia que as feridas internas começavam a fechar. Numa noite, o Gabriel me perguntou: "Mãe, você acha que foi tudo bruxaria mesmo? Às vezes penso que pode ter sido só intriga, inveja, sei lá. E a Tainá acabou pagando por outra coisa." Fiquei calada sem ter como afirmar nada. Eu também me perguntava se existia alguma razão totalmente lógica para os acontecimentos, ou se aquelas coincidências, nós melhorando depois de queimar o embrulho, a doença repentina da Tainá, tinham mesmo algo de sobrenatural. A verdade é que não tenho certeza de nada. Só olhei para ele e falei: "Não sei responder, mas o importante é que estamos juntos agora." Ele concordou, limpando uma lágrima. Naquele instante, a bebê chorou no berço improvisado na sala e ele foi correndo pegá-la, com uma mistura de amor e culpa. A vida seguiu. Alguns conhecidos falaram sobre a morte da Tainá. Criticaram a gente por não ter ido ao enterro, sem saber que ninguém nos informou data ou local. Eu, o André e a Mariana preferimos tocar em frente, sentindo que aquilo fazia parte de um passado que não teria volta. Um dia, arrumando o quintal, achei uma foto velha do Gabriel e da Mariana ainda pequenos, brincando na terra. Ela estava rasgada e depois colada com fita adesiva, resultado de uma briga boba de infância. Segurei a foto e me veio à cabeça a lembrança da caixinha que encontramos. Bateu uma sensação de contraste. Naquela foto, eles pareciam tão inocentes e unidos, tudo o que quase foi destruído pela chegada repentina de alguém que talvez tenha usado forças estranhas para nos separar. Hoje, passado um tempo, a bebê já balbucia uns sons que derretem meu coração. Ela tenta me chamar de Vó Vi ou algo parecido, e eu me derreto toda. O Gabriel permanece conosco enquanto junta dinheiro para alugar um cantinho melhor, mas sem se apressar. O André voltou às atividades dele e a Mariana anda entusiasmada, pensando em faculdade. Às vezes, antes de dormir, lembro dos barulhos estranhos, das portas que pareciam abrir sozinhas, dos enjoos e das palavras sussurradas da Tainá, e ainda me arrepio. Mas aí ouço o risinho da minha neta ou o murmúrio do Gabriel e da Mariana conversando na cozinha. E lembro que a gente sobreviveu, mesmo pagando um preço alto.
No início de tudo, quando a Tainá apareceu, eu não dei bola pro alerta que senti. Achei que a Mariana estava só com ciúme. Vira e mexe me pergunto se eu poderia ter impedido o pior, caso tivesse percebido antes. Só que a vida não deixa a gente mudar o que já foi. Ela acontece, e o que nos resta é tentar arrumar o que ficou quebrado. Se tem algo que aprendi, é a valorizar cada novo dia em que acordo com as pessoas que amo, sem os tormentos que passamos. Não guardo raiva da Tainá, mas não esqueço o mal que ela trouxe. Quando penso nela, só desejo que esteja em algum lugar mais calmo, sem dores. É assim que sigo em frente. Antes de irmos para o próximo relato, verifique se você já está inscrito aqui no canal e se já ativou o sino de notificação para receber as próximas histórias. Aprecio sua companhia e seu apoio faz toda a diferença. Bem, vamos continuar. Eu me chamo Marisa e por muitos anos tentei apagar os acontecimentos que vou relatar agora. Mesmo depois de tanto tempo, fechar os olhos ainda traz uma ansiedade que me sufoca, como se tudo estivesse prestes a acontecer de novo. Não sei se quero acreditar em cada detalhe que vivi ou se prefiro culpar o cansaço e o desespero pelas coisas que presenciei. Mas, de um jeito ou de outro, o que vou contar não me deixa em paz. Tudo começou no fim de um outono, quando minha filha Camila adoeceu de repente. Ela sempre foi cheia de energia e ideias. Então notei na hora quando ficou pálida, perdeu o apetite e começou a ter febre. Levei-a ao pronto-socorro, onde os médicos diagnosticaram uma infecção no pulmão que precisava de tratamento imediato. Decidiram interná-la para observação, já que nas primeiras 24 horas ela não reagia tão bem aos remédios. Fiquei ao lado dela o máximo possível. O quarto era pouco iluminado, o ambiente tinha aquele cheiro constante de antissépticos e o monitor cardíaco apitava de vez em quando, me lembrando que a situação ainda era delicada. As enfermeiras, sempre na correria, faziam o melhor para confortar todo mundo, mas eu só conseguia ficar mais inquieta. Em determinado momento, uma das enfermeiras comentou comigo que sentia o ar pesado perto da cama de Camila, algo que ela não tinha notado em outros pacientes. Aquilo me deixou ainda mais tensa, mas ela logo trocou de assunto, talvez para não me assustar. Uma das primeiras noites foi especialmente pesada. Camila dormia, mas se mexia sem parar, respirando com dificuldade. Eu tentava cochilar numa cadeira dura, até que algo me fez despertar. Abri os olhos e olhei direto para a cama, com medo de que ela estivesse pior. Foi quando tive a impressão de enxergar aos pés dela uma espécie de silhueta. Não era bem um formato humano. Parecia mais uma presença que tremulava no ar. Pisquei várias vezes, achando que fosse minha vista cansada. "Tem alguém aí?" Minha voz saiu baixa, talvez para não acordar Camila, ou por receio de escutar minha própria pergunta ecoar. Aquela figura, ou o que quer que fosse, sumiu no mesmo instante. Fiquei tremendo por um tempo, mas acabei dizendo a mim mesma que era só alucinação por falta de sono. Nos dias seguintes, Camila mostrou pequenos sinais de melhora. Aos poucos, começou a reagir às medicações. A febre foi baixando e ela já conseguia comer sem passar mal. Os médicos estavam cautelosamente otimistas, mas lembravam que o quadro ainda exigia cuidado. Sempre que ficava sozinha no quarto, eu lembrava daquela silhueta. Em certas madrugadas, cheguei a notar um clarão quase imperceptível na parede, que sumia no segundo em que eu piscava. Deixei escapar esse relato para uma prima, que também esteve no hospital para visitar Camila, e ela disse ter tido a mesma sensação, mas preferiu não comentar na hora para não me apavorar. Cerca de uma semana depois, Camila teve alta. Foi um misto de gratidão e medo. Ela estava aparentemente fora de perigo, mas eu não conseguia tirar da cabeça as horas tensas no hospital. Mesmo assim, tentei retomar a rotina para que ela se recuperasse bem. Meses se passaram e tudo aquilo virou só uma lembrança ruim. Mas logo ficou claro que algo na minha filha tinha mudado.
Camila passou a mostrar uma sensibilidade estranha. Às vezes, ela parava no meio do corredor de casa, imóvel, como se estivesse prestando atenção em alguém que chamava por mim. Em outros momentos, fazia perguntas que não faziam sentido. Você viu aquele homem de terno perto do sofá? Eu olhava e, claro, não via nada. Achei que fosse fruto da imaginação infantil, porque ela sempre gostou de criar histórias. Só percebi que não era fantasia quando vi que ela realmente ficava apavorada em certas situações. A gota d'água veio num encontro familiar, na casa de uma grande amiga minha. Era uma festinha de aniversário, e as crianças corriam para lá e para cá, comendo doces e brincando de esconde-esconde. Em determinado momento perdi Camila de vista e saí procurando por toda parte. O coração acelerou quando ouvi o grito de uma das sobrinhas da anfitriã. Tia, vem rápido, a Camila tá estranha. Corri até um quarto que mais tarde descobri ter pertencido a um parente falecido. Quando entrei, vi Camila encolhida no canto, olhando para o guarda-roupa com olhos arregalados. Ela estava pálida, tremendo como se lutasse contra algo que eu não enxergava. Assim que chamei por ela, a vi cair de joelhos, como se uma força invisível a empurrasse. Tentei ajudá-la, mas fui tomada por uma vertigem tão forte que perdi a noção de onde estava. Parecia que o ar ficava pesado e ouvi um sussurro impossível de entender. Quando recuperei um pouco da percepção, vi que Camila tinha arranhões nos braços, parecendo marcas de garras que apareceram do nada. Mãe, tá doendo? Ela gritava sem conseguir chorar, numa mistura de desespero e falta de ar. Era como se estivesse revivendo toda a aflição do hospital, mas de um jeito ainda pior, porque eu não sabia como ajudá-la. Com muito esforço, arrastei Camila para fora do quarto e chamei ajuda. Corremos para o médico, mas não havia explicação para aqueles cortes profundos. E aí começou a confusão de comentários, gente falando em maus tratos, automutilação. Eu não tinha respostas, só um medo cada vez maior e a certeza de que havia algo desconhecido ao redor da minha filha. Desesperada, aceitei a sugestão de uma conhecida que participava de práticas espirituais e recomendou uma senhora chamada Ivete. Diziam que ela tinha um dom para lidar com o sobrenatural. Ela morava numa casa simples, cheia de imagens religiosas e ervas penduradas em cada cantinho. No momento em que entrei lá com Camila, tive a sensação estranha de já ter visto Ivete antes em algum lugar. Eu sinto que a menina vê o que nós não conseguimos enxergar, ela disse, passando um ramo de folhas secas perto de Camila. E esses olhos abertos a deixam vulnerável. Você sabe o que é essa coisa que a acompanha? Perguntei, quase sem voz. Existem espíritos que vagam em busca de energia. Alguns são inofensivos, outros não. E há algo perto dela que não quer soltar. Mas vamos tentar ajudar. Eu não entendi bem o que isso significava, mas depois de tantas idas aos médicos sem resposta, faria qualquer coisa para proteger minha filha. Num fim de tarde chuvoso, concordei que Ivete realizasse uma espécie de fechamento dessa sensibilidade. Não houve nenhum espetáculo assustador. Ela só acendeu um incenso, fez orações baixas e pediu que Camila ficasse sentada de olhos fechados. O ritual durou quase 2 horas. Houve momentos em que Camila tremia, suava e abria a boca como se quisesse gritar, mas não saía som algum. Eu tentava segurar a mão dela, mas Ivete pedia que eu desse espaço. Em certo ponto, tudo pareceu tão silencioso que a única coisa que escutei foi a chuva lá fora. Quando acabou, Camila abriu os olhos como se despertasse de um sonho ruim. Ela estava exausta, mas não parecia mais apavorada. Eu sinto um alívio, foi o que ela conseguiu dizer. Depois daquele dia, Camila parou de ver silhuetas e ouvir vozes pela casa. Os arranhões cicatrizaram e nossa rotina ficou mais calma ao longo das semanas seguintes. A melhora não foi imediata de um dia para o outro, mas foi constante. A cada visita a Ivete, era como se Camila fosse se fortalecendo e deixando menos espaço para o que quer que quisesse se aproximar. No fundo, eu me perguntava se tudo tinha sido uma influência espiritual ou apenas uma crise de pânico. Só que nas noites mais quietas, principalmente quando estou sozinha,
Ainda tenho a impressão de ver alguma coisa se movendo nos corredores. É algo que quase não se explica, mas que traz a mesma tensão de quando enxerguei aquela forma pela primeira vez no hospital. Camila hoje diz que não lembra de quase nada, só comenta de vez em quando: "Mãe, acho que estão falando comigo." E solta um sorriso meio curioso, meio tenso. E toda vez que ela fala isso, meu estômago embrulha. Tenho a sensação de que, por mais que a gente tente se fechar a essas coisas, elas acham uma brecha para voltar. Talvez algumas pessoas sejam mais propensas a ouvir vozes do outro lado. Eu só posso continuar perto dela, cuidando para que nada parecido se repita. Não tenho provas concretas, só marcas e lembranças, mas tenho certeza de que há mais neste mundo do que nossos olhos podem ver. Camila e eu cruzamos uma linha muito fina, e mesmo tentando voltar ao normal, sinto que alguma presença ainda ronda, sem ter se despedido completamente. Se estiver gostando dos relatos, não se esqueça de já deixar o seu like, ele é muito importante. Bem, vamos continuar. Eu sempre acreditei que os maiores perrengues na estrada seriam o cansaço ou algum problema mecânico no caminhão. Cresci ouvindo histórias dos camaradas de oficina, mas nunca dei muita bola. Agora, depois do que vivi, não consigo mais dirigir sem ficar de olho no retrovisor, com o peito apertado. Meu nome é Paulo e sou caminhoneiro há mais de 20 anos. Vou contar o que aconteceu na noite mais estranha da minha vida, num trecho que muita gente ignora, mas que eu jamais vou esquecer. Naquele dia, eu precisava entregar uma carga de produtos alimentícios em menos de 48 horas. Tinha saído antes do sol nascer, convicto de que daria tempo de sobra para chegar ao destino. Mas uma chuva pesada desabou quando escureceu e atrasou tudo. A escuridão era tão intensa que eu só enxergava uns poucos metros à frente, mesmo com os faróis no máximo. Não queria parar. Sabia que se fizesse isso, provavelmente perderia a hora de descarregar. Então, continuei na rodovia, cada vez mais vazia. Conforme as horas passavam, meu corpo parecia entrar num estado de alerta constante, como se a estrada me desafiasse a desistir, mas alguma força maior me empurrasse para frente. "Você tem certeza de que vai encarar esse caminho à noite?" perguntou um colega certa vez, quando comentei que precisava pegar essa rota para ganhar tempo. "É o único jeito de não chegar atrasado", respondi convicto. Ele balançou a cabeça, preocupado, mas não insistiu. Chegou a comentar sobre coisas estranhas nesse trecho, mas eu não quis ouvir. Agora, depois de tanto tempo, entendo que ignorar aqueles avisos foi o maior erro da minha carreira. Já passava um pouco de 2 da manhã, quando a chuva ficou ainda mais violenta. A água batia no para-brisa como se fossem pedrinhas, e o limpador quase não dava conta. O asfalto estava liso, e eu me mantinha a pouco mais de 60 km por hora para não derrapar nas curvas. Mesmo assim, meu coração disparava a cada raio que cortava o céu e iluminava o caminho por um segundo. A solidão era tão grande que chegava a sufocar. De repente notei algo brilhando na estrada, a uns 30 metros, talvez um pouco mais. No início, pensei que fosse a luz traseira de uma moto ou de um carro parado no acostamento. Mas não existia acostamento ali, só um barranco com mato alto e árvores retorcidas que se confundiam com a escuridão. Chegando mais perto, percebi que não era uma lanterna vermelha. Era um clarão amarelado que aparecia e sumia, tremendo de um jeito irregular. Não piscava de modo previsível. Um desconforto tomou meu estômago, aquela intuição que avisa quando algo não se encaixa. Tentei ficar tranquilo, mas meus dedos suavam no volante. "Não posso parar agora", falei baixo, querendo acreditar que fosse só reflexo dos raios. Acontece que aquela luminosidade mudou de posição rápido demais, como se tivesse vontade própria. Um medo repentino me atingiu. Resolvi diminuir a velocidade, pensando que alguém pudesse estar em apuros na pista. Fui me aproximando até a luz parar de se mexer. Encostei devagar, os faróis iluminando tudo. Não vi nenhum sinal de acidente ou veículo.
Só mato de um lado, barranco do outro e chuva sem trégua. Ainda assim, havia aquela claridade parecendo uma brasa gigante ao longe, oscilando de forma esquisita. Cheguei perto do ponto onde percebi o clarão pela última vez. Já não enxergava nada. A estrada estava vazia de novo. O suor na minha testa mostrava o quanto eu estava desconfortável. Decidi tocar adiante. Queria sair dali o quanto antes e achar um posto para descansar, tomar um café. Só que isso foi mais difícil do que imaginei. Não andei nem 100 metros quando senti o caminhão tremer. Parecia que o motor tinha dado um solavanco. Pisei na embreagem e reduzi a marcha, achando que tivesse passado num buraco. A chuva, que parecia dar uma trégua, voltou a cair forte com trovões cada vez mais perto. Pensei em ligar para alguém, mas o celular não pegava sinal naquela região. Logo depois notei algo pelo retrovisor. Uma claridade muito rápida, tipo um vulto luminoso, que sumiu assim que virei o rosto para a frente. Meu coração acelerou e senti um arrepio na nuca, como se tivesse algo bem atrás de mim. Tentei afastar o medo, mas não tinha jeito. Isso não pode estar acontecendo comigo, murmurei, sem desgrudar os olhos da pista. Andei mais uns 2 quilômetros sem novidade. Então, os faróis iluminaram o que parecia ser uma sombra no meio do asfalto. Franzi a testa, pisquei várias vezes, achando que fosse só o cansaço. Mas a coisa estava ali mesmo, envolta por uma névoa estranha, apesar da chuva. Pensei em frear, mas tive medo de derrapar e tombar o caminhão. Então, desviei pelo acostamento, sentindo o volante balançar. Ao passar do lado daquela forma, o motor do caminhão gritou alto e apagou. Encostei de repente no canto da pista. Tentei religar o motor, mas nada. Devia ser perto de 3 da manhã e a tempestade só tornava tudo pior. A água escorria pelas janelas e os raios iluminavam a cabine de um jeito assustador. Eu, que já encarei tanta coisa na vida, sentia um pânico crescendo que eu mal conseguia segurar. Foi então que lembrei de uma história contada por um veterano chamado Osvaldo, numa parada de caminhoneiros. Ele tinha as mãos calejadas e uma cicatriz funda na bochecha. Nunca soube se o que ele dizia era lenda ou verdade, mas naquela hora, as palavras dele soaram como um soco no estômago. Tem um lugar por essas bandas onde dizem que mora um mal antigo. Ele contou numa noite em que falávamos de rotas. Se você enxergar uma chama no meio da estrada, pode apostar. Não é coisa da sua cabeça. Muita gente sumiu depois de ver esse fogo que não se apaga. Não sei se é assombração ou bruxa, mas tente não chamar a atenção dela. Lembro que dei um sorriso de canto, achando exagero. Mas ali, dentro da minha cabine encharcada, com a escuridão quase total, cada frase dele parecia tomar forma. O caminhão não respondia. Espiei pela janela e não vi nada além de chuva e breu, mas era como se uma presença estivesse por perto. O vento fazia um barulho estranho e um trovão distante fez a cabine tremer. Sem saber o que fazer, abri o painel para conferir os fusíveis e cabos, mas nada resolvia. De repente, percebi uma luminosidade vinda da parte de trás do caminhão. Meu coração quase parou. Lembrei do que tinha visto no retrovisor. Eu não tinha para onde fugir. Era eu, meu caminhão quebrado e aquela coisa desconhecida. Respirei fundo. Abri a porta e fui até a traseira, me encharcando na chuva. Assim que cheguei perto do compartimento de carga, um sopro quente passou por mim, mesmo com a água fria batendo no rosto. As luzes piscavam sem parar. Tentei manter a calma, mas notei um movimento no escuro, a poucos passos da grade que protegia os produtos. Tem alguém aí? Perguntei sem acreditar que teria resposta. Foi então que vi um clarão rápido como uma pequena labareda, seguido de um estalo que parecia brotar do nada. Dei um pulo para trás, tropeçando na barra de ferro que uso para reparos. Ao me levantar, percebi que estava uns bons metros longe do caminhão, todo exposto à chuva. E então avistei uma figura complicada de descrever. Não era exatamente a bola de fogo que imaginei, mas uma presença com contornos confusos, emitindo uma luz avermelhada fraca. Ela parecia pulsar e me encarava sem ter olhos de verdade. Senti um aperto no peito, um medo que a gente sente quando não tem mais controle de nada. Corri de volta para a cabine, tentando ligar o motor de novo.
Nada. Minhas mãos tremiam tanto que quase não consegui segurar a chave. Aí me veio à cabeça a última dica do Osvaldo naquela noite. Se for mesmo esse mal antigo, reze e faça qualquer coisa para distrair a atenção dele. Qualquer superstição pode salvar sua vida. Naquela hora, aquilo que soava engraçado começou a fazer sentido. Abri a gaveta e peguei o crucifixo que minha mãe me deu quando comecei a rodar pelo país. Apertei com força e comecei a rezar, mesmo sem lembrar direito das palavras. Enquanto falava baixo, senti o ar ficar menos pesado e o painel do caminhão piscou por um segundo. Virei a chave e o motor deu sinal, mas parecia que ia morrer de novo. Continuei rezando e segurando o crucifixo contra o peito. Num lampejo de coragem, olhei pelo para-brisa na direção daquela claridade que me vigiava. Por favor, me deixe ir. Sussurrei como se falasse direto com aquilo. Logo em seguida, um clarão enorme invadiu a cabine e o motor finalmente pegou de verdade, rugindo alto. Não pensei duas vezes. Engatei a primeira e pisei fundo, sem olhar para trás. A chuva ainda caía, mas ou ela diminuiu ou eu parei de notar. Não sei dizer quanto tempo levei para sair daquele trecho. Dirigi até avistar um posto meio abandonado. Estacionei, olhei o relógio, passava das 4 da manhã. Minhas mãos continuavam tremendo e eu sentia o coração batendo na garganta. Pedi um café ralo tentando colocar a cabeça no lugar. O frentista percebeu meu estado e perguntou se eu estava bem. É só cansaço, menti, enxugando o suor do rosto. Eu não ia contar nada do que vi ou achei que vi. Talvez ninguém acreditasse. Às vezes nem eu acredito completamente. Tenho até medo de admitir que foi real. A verdade é que aquela noite deixou uma marca na minha mente. Hoje, sempre que pego a estrada sozinho, faço questão de rezar antes e de manter meu crucifixo ao meu alcance. Não tem dia em que eu não me lembre do que aconteceu. Já escutei outros relatos de caminhoneiros sobre luzes estranhas, cada um dando um nome diferente. Não importa o que seja, tenho certeza de que o mal não precisa ser gritante para existir. Ele pode se mostrar de mansinho, do jeito que a gente menos espera. Até hoje, toda vez que lembro daquela forma que encontrei no escuro, meu corpo estremece. Pode ter sido só alucinação pelo cansaço e pela tempestade. Pode ter sido algo que foge ao meu entendimento. Não sei se um dia vou ter coragem de passar por aquele trecho sem ficar tenso. Só sei que continuo respeitando a estrada, porque ela me provou que certas coisas não têm explicação e que o medo, às vezes, é o melhor alerta que a gente pode ter. Bem, amigos, esses foram os relatos de hoje. Espero de coração que tenham gostado. Lanço vídeos novos por aqui todos os dias e ficarei muito feliz em te ver nos próximos. Agora na tela, estou deixando outros 2 bons vídeos que certamente irão gostar. Um abraço do Dom e eu te vejo por lá.